Provérbios capítulo 4, do versículo 1 em diante, que diz: Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho pequeno da companhia de meu pai, e único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te afastes das palavras da minha boca. Não abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Sabedoria antes de tudo, adquire sabedoria. Para isso, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão anos da tua vida. A gente vai parar uma parada até aqui, vamos voltar ao versículo 1. Aqui, quando Deus diz: ouve, filhos, a correção do pai, e está atentos para conhecerdes a prudência. Deus está claro quando Ele diz que nós temos que receber a correção dEle, porque Deus ama a quem Ele corrige. Deus ama quando o seu filho erra, o seu filho peca, se arrepende do erro e pede perdão. Então, que nós possamos estar convictos que a correção de Deus é porque Ele nos ama. Se Deus não nos amasse, Ele não chamar nossa atenção. E quando nós erramos e pecamos, a gente não sentia aquela tristeza no nosso coração, como a gente sente quando a gente peca, quando a gente erra. Então ali é o Espírito Santo nos incomodando, porque algo está errado, algo nós fazemos e não agradou a Deus. Então Deus faz a gente sentir aquele vazio, aquela tristeza, para que a gente se arrependa e peça perdão. Aqui no versículo 2 diz: pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. O Senhor deixou a Bíblia, a sua palavra, para que nós viemos seguir e viver de acordo com a sua palavra. Então, aqueles que dizem, esses dias eu estava acompanhando uma pregação do pastor Cláudio Duarte, e no programa que ele estava, lhe fizeram uma pergunta. Chegaram para ele e disseram assim: pastor, é pecado crente beber? Aí ele deu uma risada e disse: vocês só fazem pergunta difícil. E no momento ele olhou para o apresentador e disse: se você desse, o que você diria que seria certo? Se você pegasse 2 doses de uísque e desse para um piloto de um avião que irá levar sua família em uma viagem, você acha que está certo? Você acha que esse piloto vai guiar o avião, vai pilotar o avião do modo certo, do jeito que se deve, e você acha que sua família vai chegar em paz para onde eles estão indo? E ele olhou para o apresentador e disse: agora eu te pergunto, o que você me diz? Você acha que você daria 2 doses de uísque para o piloto? E o apresentador olhou para ele e disse: de jeito nenhum, porque está levando minha família. A gente tem a convicção de quando a gente se converte, aceita Jesus como nosso Salvador, as coisas do mundo a gente tem que deixar de lado, porque a gente sabe que as coisas do mundo não eram do agrado de Deus. Não é questão de dizer que depois que a gente se converte, a gente vira santo. Não. Santo só Deus. Só Jesus. Mas quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, se batiza, ali ele está dando permissão para Deus entrar na sua vida e fazer mudança.
Porque quando a gente aceita Deus como nosso Salvador e nos batiza, nós temos que deixar as coisas do mundo de lado. A gente tem que viver para Cristo. A gente tem que ter mudança na nossa vida. Porque eu acredito que não tem explicação da gente viver no mundo, se converter e continuar fazendo as mesmas práticas. Por quê? Então a Bíblia não está de acordo com o que a gente vive. Então quando a gente se converte, quando a gente se batiza, a gente deixa as coisas do mundo de lado e tem que viver para Cristo. Viver de acordo com a sua palavra. Porque o que a gente viveu é passado, já foi esquecido, Deus já nos perdoou. Então a gente tem que viver de acordo com a palavra do Senhor e deixar as práticas do mundo de lado. E no versículo 3 diz: porque eu era filho pequeno na companhia de meu pai e único filho de minha mãe. Nesse versículo aqui eu lembrei da minha infância, porque eu nasci numa família que todos bebiam. A gente não bebia porque nós éramos crianças. E a gente, nossa mãe e nosso pai sempre diziam: não faço o que eu faço. Então a gente tinha aquela orientação que se a gente fosse beber era errado. Mas a gente foi criado de uma forma que nosso pai, ele nos batia muito. Ele só vivia com palavrões na boca, só vivia dizendo que a gente ia ser isso, a gente ia ser aquilo. Então eu não tenho a obrigação, porque eu vivi aquilo, passar para os meus filhos a mesma coisa. Eu tenho que criar meus filhos de acordo com a palavra de Deus, porque eu sou cristã. Então eu tenho que passar para meus filhos o amor que Deus tem passado por mim, o amor que Deus tem me mostrado, a compaixão de Deus. Então eu tenho que passar para meus filhos o que é certo, não o que é errado. Então, existe uma palavra que é certa: seus filhos se espelham em você. Mas em todo momento da minha infância, a minha convicção era: quando eu crescer, que eu me tornar adulta, a primeira coisa que eu faço é sair de casa e trabalhar. Apesar que eu já trabalhava desde meus 8 anos de idade. Eu cuidava de uma casa e de 2 crianças. Eu vivi mais a minha vida morando em casa de pessoas que eram vizinhas do que mesmo em casa, para ajudar minha mãe. E eu não sinto vergonha disso, porque todo trabalho é digno. A gente não pode se envergonhar. Seja faxineira, seja empregada doméstica, todo trabalho é digno. O que é feio é fazer o que é errado, é roubar do seu irmão, é levantar calúnia do seu irmão, falar coisas que você não viu, você não ouviu. Isso é feio, isso é pecado. Agora, trabalhar e receber seu dinheiro dignamente, isso não é vergonha nem é pecado. E aqui no versículo 4 diz: e ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração das minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então Deus fala corretamente que nós devemos guardar o nosso coração, porque muitas das vezes a gente é caluniado, a gente sabe de coisas que não nos agradam. Naquele momento vem logo aquela ira, aquela vontade de chegar até a pessoa e bater de frente, mas Deus ensina que nós devemos viver de mansidão. Nós devemos ter a sabedoria de Cristo. Porque se tudo aquilo que nos magoar, nos confrontar, a gente for bater de frente, a gente nunca vai viver. A nossa vida vai paralisar só naquilo. A nossa vida vai estacionar só naquilo. Porque eu já fui uma pessoa muito ignorante, já fui uma pessoa de não levar desaforo para casa. Quem me conhece hoje sabe. E hoje diz que eu não sou a mesma pessoa, porque eu conheci o amor de Deus. Eu tenho convicção do que Deus tem preparado para mim. E eu sei que ser ignorante, ser barraqueiro, bater de frente com pessoas que falam coisas que não nos agradam, eu sei que é errado. E que Deus não se agrada dessas coisas. Então nós viemos trazer isso para a nossa vida. Muitas das vezes a
deixar Deus trabalhar. No versículo 5 diz: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te afastes da palavra da minha boca. Então Deus diz que nós devemos adquirir sabedoria, adquirir inteligência e não nos esquecer da palavra dele. Que a palavra dele esteja todos os dias no nosso coração, para que nós estejamos falando da palavra do Senhor e do amor dele por cada um de nós. No versículo 6 diz: não abandones e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Então nós nunca viemos abandonar a palavra de Deus. Por mais difícil que seja o nosso dia a dia, por mais difícil que seja conviver com a humanidade, mas que nós viemos ser a diferença, para que nós não viemos esquecer da palavra de Deus, que nós viemos guardá-la no nosso coração e ela nos protegerá. Capítulo 7. Sabedoria antes de tudo, adquire sabedoria. Para isso, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Muitas das vezes nós tomamos atitudes e sem orar, sem pedir orientação a Deus, sem pedir sabedoria ou confirmação a Deus. E a gente paga muitas das vezes por isso. Porque quando a gente é cristão, tudo que a gente for fazer, mesmo que a gente vá sair na rua para resolver algo, a gente antes de sair tem que entregar na mão de Deus. Tem que orar e pedir para Deus tomar a frente, para que tudo venha dar certo e que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. No capítulo 8, versículo 8 diz: exalta e ela te exaltará, abraçando tu, ela te honrará. Deus nunca vai envergonhar um filho dele que tenha conhecimento de sua palavra, que viva a sua palavra. Eu acredito que tem situação na vida da gente que Deus permite que a gente passe, mas que a gente aprenda para fazer mudança, aprenda a fazer as coisas diferentes. Então tem situações que Deus permite que a gente passe, para que a gente venha reconhecer que Deus ele é o nosso Salvador, que Deus ele é o nosso Pai, e nós temos que colocar Deus acima de tudo na nossa vida. No versículo 9 diz: dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Quem não quer um diadema de graça? Quem não quer uma coroa de glória de Deus? Que nós viemos viver e permanecer na presença de Deus, fazendo o que é certo e buscando mudança, buscando melhorar cada dia mais a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente vive e pensa que está fazendo a coisa certa, mas muitas das vezes Deus quer mudança de hábito, mudança de costumes, mudança de muitas coisas que a gente tem que se apegar, se aperfeiçoar. Esses dias eu cheguei em casa, da casa grande, dos patrão. Cheguei tão cansada, mas eu disse: hoje eu vou para o culto. Mas eu estava tão cansada, e mesmo assim eu queria vir para o culto. Eu entrei no quarto, deitei e dormi. Quando foi no outro dia não, quando eles chegaram, meus filhos chegaram da igreja, eu estava dormindo. Aí eu fico olhando assim, muitas das vezes a gente chega em casa tão exausto, tão cansado, e a nossa vontade era estar aqui na casa do Senhor, mas muitas das vezes a gente se entrega para o cansaço, que é mais forte do que a gente. E ali eu levantei, eu coloquei meu joelho no chão, pedi perdão a Deus, porque Deus conhece o coração da gente, e Ele sabia o quanto eu queria estar aqui, mas o cansaço falou mais alto. Exalta ela e te exaltará, abraçando tu, ela te honrará. Aqui no versículo 10 diz: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. Quando a gente vive, muitas das vezes, a gente se apega a tantas
coisas da terra e esquece que quando a gente foi criado do pó, da cinza. E para o pó a gente volta. A gente veio ao mundo sem nada. E a gente vai do mundo sem nada. E muitas das vezes a gente se apega de uma forma às coisas que a gente acaba esquecendo. Quem é o dono da nossa vida. Quem é o dono de todos os dias de nossas vidas e quem tem o poder de multiplicar os nossos anos aqui na terra. Nós viemos viver e nunca esquecer quem é o nosso Pai. Nós viemos nunca esquecer quem é o Deus que nos deu a vida. E não se apegar às coisas da terra, porque nós viemos nus e a gente vai voltar da mesma forma. Porque até a roupa que vestimos quando partimos dessa terra é os outros que vestem, não é nem a gente que escolhe. No versículo 11 diz: no caminho da sabedoria te ensinei, por caminhos de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se estreitarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Então, de acordo com a palavra de Deus, se a gente seguir de acordo com o que Ele deixou escrito para que a gente viva, a gente não tropeçará. Muitas das vezes, a gente entra em conflito com nós mesmos, porque a gente sabe que todos os dias nós matamos vários dragões. A gente tem que se apegar muito a Deus para que nós não viemos tropeçar e que Deus e a sua misericórdia esteja permanente em nossas vidas, porque os dias são difíceis. A nossa vida aqui na terra é passageira e logo o Filho de Deus voltará para buscar a sua igreja e que nós estejamos preparados para a volta de Cristo, para que na primeira a igreja suba e não fique para a perseguição. Apesar que hoje a gente já passa por perseguição, mas não vai ser a mesma forma de quando Cristo voltar. Apega-te à correção e não alarmes. Guarda, porque ela é tua vida. Então a correção de Deus, ela é a nossa vida, ela é o nosso viver. Quando a gente faz algo e a gente sabe que foi errado, a gente fica com a consciência pesada. A gente fica se perguntando: e agora o que é que eu vou fazer? E agora como é que eu vou consertar? E Deus, Ele nos deixou a sua palavra como correção, para que nós viemos fazer o que é certo, para que nós viemos viver de acordo com a sua palavra. Não entres pelo caminho dos simples, nem andes no caminho dos maus. E nós não viemos entrar no caminho dos ímpios, os caminhos daqueles que conhecem a palavra, mas não vivem. Tem conhecimento, tem convicção do que Deus é, mas não pratica, não vive. Por esses dias eu estava conversando com a patroa Dona Vera e a gente estava conversando sobre isso. Porque muitas das vezes, por certas amizades, a gente senta, a gente ouve coisas que a gente sabe que não é de Deus, coisas que acabam nos atrapalhando, coisas que acabam fazendo nós mesmos pecar por pensamentos ruins. E ela, esses dias, me disse: Deus tem me incomodado para que eu não venha sentar à mesa dos escarnecedores. Porque hoje uma pessoa pode sentar do seu lado e falar mal de outra, mas amanhã é o seu nome que está sendo falado. Então nós viemos ter a sabedoria, nós viemos pedir sabedoria a Deus, para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente não venha sentar na mesa dos escarnecedores, mas que a gente viva a palavra de Deus. E se possível for, Deus afastar dos nossos caminhos essas amizades que a gente sabe que não é de Deus. E aqui no capítulo, versículo 15 diz: rejeita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo. Então que nós viemos nos desviar desses caminhos que a gente sabe que não é de Deus, desses caminhos que estão tentando nos levar para o que nos leva à perdição, para que nosso nome seja escrito no livro da vida
e que quando Deus vier a gente tem a nossa salvação. No versículo 16: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. É forte esse versículo 16, porque uma pessoa, quando ele pratica o mal, ele não consegue dormir. Ele fica ali com aquela coisa na sua mente, perturbando, porque a gente sabe que o mal é o inimigo, a gente sabe que as coisas do mal não é de Deus. A gente sabe que quando as coisas a gente faz sem uma paz no coração, a gente sabe que Deus está ali. A gente sabe que Deus está presente e que Deus está aceitando. Mas quando a gente faz algo que a gente venha tropeçar, que o nosso sono seja interrompido, é porque a gente sabe que a gente fez o mal e Deus está nos incomodando para que a gente venha mudar isso dali. Se tiver como mudar, se tiver como voltar atrás, que a gente possa estar voltando atrás. E aqui no versículo 17 diz: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Esses dias a gente estava comentando no grupo da minha família, e um deles disse assim: os crentes só querem ser santos, porque dizem que os crentes não podem beber. Mas no tempo que Jesus esteve na terra, Jesus transformou água em vinho, e todos se embriagaram. Só que eles não entendem que o vinho daquele tempo era diferente do vinho de hoje. O vinho de hoje é fermentado, tem muitas coisas, muitas fórmulas envolvidas ali naquele vinho. Não é como o vinho de quando Jesus transformou água em vinho. E eu tentei explicar isso a eles, e aí disseram assim: ó, para mim tudo é do mesmo jeito, embriagou do mesmo jeito. Mas foi pelo vinho que Ló acabou dormindo com as suas duas filhas embriagadas, porque ela embriagou ele. E nisso dali, elas tiveram filhos, porque as duas filhas de Ló embriagou ele, com medo delas viverem naquela caverna e não conhecer nenhum homem. Então elas acharam vários potes de vinho, que eu esqueci o nome agora que eles chamavam naquele tempo, e levaram para a caverna embriagar de seu pai, para dormir com ele. Mas o vinho do tempo que Jesus transformou algo em vinho é diferente do de hoje. É diferente porque a Bíblia diz que não devemos beber para que não fiquemos embriagados. Porque quem é o bêbado que está embriagado e sabe o que está fazendo? Pode ver que muitos que bebem fazem coisas que no outro dia, quando a pessoa vai falar, eles dizem que não lembra. E não lembra que fez aquilo. Então a bebida, ela é isso. Ela confunde a nossa mente, ela mexe com a mente da gente e a gente não consegue lembrar de jeito nenhum do que fez. É por isso que a palavra de Deus não é de acordo com que o crente beba. Aqui no versículo 18 diz: porém o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabe em que tropeça. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixeis apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. É por isso que quando a gente fica irritado ou tem raiva de alguma pessoa ou mágoa, a gente tem que pedir a Deus que não desça para o nosso coração. Porque quando desce para o nosso coração, só Deus vai tratar. Só Deus mesmo para tirar aquela mágoa, aquela raiva. Porque quando desce para o nosso coração, ali é o seu íntimo com Deus. Então só Ele para tratar. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo o que a gente faz, tudo que a gente fala, passa pelo nosso coração. É por isso que dizem
Da mesma forma que a nossa boca abençoa, a nossa boca também amaldiçoa. E que a gente tem que ter sabedoria e pensar muito, pensar antes de falar, pensar nas palavras que a gente vai falar, porque se tem um pedacinho de carne no nosso corpo que vai impedir essa salvação de muita gente, é a língua. No versículo 24 diz: desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. Eu já sofri muito na minha vida de mentira. Eu já sofri muito porque quando você convive com pessoas mentirosas, você não sabe qual é o momento que ela está falando a verdade e qual é o momento que ela está mentindo. Porque a confiança é uma coisa fácil de ganhar, mas depois que perde, é difícil para recuperar. Então a mentira é uma coisa que destrói muitos lares, destrói uma pessoa, destrói a gente, porque a mentira, não é à toa que o pai da mentira é o Satanás. Então que nós viemos viver a verdade, viver o que Deus tem preparado para nós e o que Ele deixou escrito para a gente viver. No versículo 25 diz: os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Eu vou falar uma coisa para os irmãos agora, porque eu já passei por isso. Teve uma vez que, por um motivo, eu fui afastada e não tive oportunidade. Eu acredito que a pior coisa, fora os castigos de Deus, é o olhar julgador. E que a gente tem que ser muito sábio, a gente tem que ter a mente muito focada em Deus, para não se desviar do caminho dele. Porque você já pensou você entrar na casa do Senhor e ver pessoas olhando feio para você, olhando torto, como se você fosse uma mulher que tivesse pecado, uma mulher adúltera, que adulterou, e todo mundo da igreja está sabendo e começa a olhar para você com os olhos lhe julgando. Porque a palavra de Deus diz que o julgamento ficou para o Senhor e não para o ser humano. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Então eu entrei de cabeça erguida, cheguei no meu cantinho, me ajoelhei, orei, entreguei na mão do Senhor. Mas se for uma pessoa que não tenha a mente concretizada ali no que Deus tem para a sua vida, sai da presença de Deus. E é isso que nós temos que focar. A gente tem que entrar aqui com a cabeça erguida, focada em Deus, no que Deus tem para falar para o nosso coração. Não olhar à esquerda nem à direita, mas somente para Deus, olhar para frente. Porque se a gente for olhar para a esquerda e para a direita, a gente não vive. A gente não vive de jeito nenhum. Então a gente tem que focar somente em Deus. Ver o que Deus tem preparado para cada um de nós e que nós não viemos desviar dos caminhos dele por causa de coisas que não é do agrado de Deus. Então no versículo 26 diz: examina o caminho dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então nós viemos focar em Deus, andar nos caminhos do Senhor, não olhar para a direita nem para a esquerda, não dar ouvido para o que fala ou deixa de falar, porque a sua salvação depende de você, não depende do seu irmão, não depende do nosso pastor Jailson. Ele é o pastor que nos pastoreia, nos ensina o que fazer, nos dá saber, nos mostra qual caminho seguir, e Deus orienta ele para isso. Mas que você não dê ouvido para o que o povo fala, porque Deus conhece seu coração e sabe quem você é. Então tenha a convicção que o que fala não diminui você, porque Deus sabe quem você é. Então foque somente no que Deus tem para a sua vida e no que Ele tem preparado para você. Nós viemos estar sempre focados no que Deus tem para nós. Não viemos dar ouvido para o que falam, para que nós não viemos desviar dos caminhos de Deus. Porque
eu creio que cada um aqui, Deus tem algo preparado para a vida de cada um que aqui está. E aqueles que não puderam vir, que Deus os abençoe, que Deus possa estar incomodando nesse momento, tirando da sua zona de conforto para estar cultuando ao Senhor. Porque a Bíblia diz que chegará um tempo que o amor de muitos esfriará. E esse tempo está chegando, já está presente. Muitas das vezes a gente está em casa assistindo uma novelinha, uma novela boa, começa a assistir, ali começa a se empolgar, quer ver o final, aí diz, amanhã eu vou para o culto, vou terminar de assistir a novela, vai ter uma série na Netflix, amanhã eu vou terminar de assistir, são poucos capítulos, amanhã eu vou, e nisso a gente vai se esfriando, o amor de Deus vai esfriando o nosso coração, porque aqui é o local onde os irmãos se reúnem para estar cultuando a Deus. Não existe ser humano, não existe ninguém que diga que está afastado da igreja, mas está próximo de Deus. Não tem. Isso é um mito. Porque não existe. Ou você está na casa do Senhor, louvando, orando, agradecendo a Deus pela sua vida, pelo seu dia, está tentando se achegar a Deus, criar uma intimidade com Deus, mas esse negócio de dizer, eu estou afastado da igreja, mas estou orando em casa, estou buscando, pode até estar, tá? Mas não é a mesma forma de estar na casa de Deus, não é a mesma forma de estar aqui, reunido junto com os irmãos. Aqui a gente, não é que em casa a gente não sinta a presença de Deus, a gente sente. E principalmente quando a gente começa a buscar Ele com mais frequência, principalmente quando a gente começa a despertar pela madrugada e orar mais. A gente sente a presença de Deus. Não vou dizer que a gente não sente porque eu sinto. Mas não é a mesma coisa da gente estar buscando na casa do Senhor, não é a mesma coisa da gente estar cultuando na casa de Deus. Não tem explicação da gente estar junto com os irmãos, junto com o pastor, estar cultuando na casa de Deus. Porque aqui é um templo. É um tempo onde os irmãos se reúnem para cultuar. Então não é a mesma coisa de estar em casa. Em casa a gente está orando, chega um filho da gente, mãe, olha isso. A gente vai. Às vezes a gente está orando, está louvando, chega outro, vai lá e baixa o som, diz, estou com dor de cabeça. Sempre tem alguma coisa para atrapalhar, tanto a oração como o louvor, como a nossa comunhão com Deus. Sempre tem alguma coisa para atrapalhar em casa. Então eu peço a Deus nesse momento que incomode aqueles que têm vontade de vir para a casa do Senhor, mas não tem força de sair da sua zona de conforto. Que Deus incomode para que venha para a casa de Deus, para que venha cultuar junto conosco, para que venha sentir verdadeiramente a presença de Deus e receber o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nesse momento eu peço aos irmãos que ponham-se de pé para estar fazendo a oração do ensinamento do trabalho do Senhor. Peço a Deus que abençoe cada um irmão que aqui está, que Deus vá ao encontro daqueles que tiveram vontade de vir e não puderam. Peço aos irmãos que quando forem orar, orem pelas nossas crianças, orem pela mãe do presbítero Carlos, para que Deus vai restaurar a sua saúde, porque eu acredito que ele está aqui só pela misericórdia, porque a gente sabe que quando a gente está com um membro da família doente ou enfermo, ou então internado, a gente sabe o quanto é difícil estar ligado, estar recebendo, estar ali no lugar e a nossa cabeça fica na pessoa que está doente. Esses dias mesmo eu falei com a nossa irmã Cleciane, que não vinha para o culto porque João estava com febre, e se eu tivesse vindo e deixado ele em casa, eu ia estar aqui, mas minha cabeça ia estar lá com ele. Eu estaria lá pensando nele. Então, eu preferi ficar em casa cuidando dele, e para a honra e glória do Senhor, a gente está todo mundo aqui hoje. Então, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, te louvemos, te adoramos, te engrandecemos. E te peço nesse momento, Senhor, vai ao encontro da mãe do presbítero Carlos, toca nela, Senhor, restaura sua saúde, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Vai cuidando, Pai.
Toca, Senhor, nessa enfermidade, repreende, Pai, toda enfermidade na vida dela, Senhor. Abençoa a tua filha, Senhor Jesus. Restaura a sua saúde, Pai. Nesse momento eu te peço, agradecidamente, Senhor, que o Senhor cuide do presbítero Carlos, cuide de toda a sua família, abençoe cada um aqui que pode estar aqui nesse momento para estar cultuando o teu nome. Abençoe aqueles que não puderam vir, Senhor. Mas eu creio que o Senhor tem incomodado para sair de sua zona de conforto e voltar para a tua casa, Pai. Nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares. Nos abençoa, Pai. Nos dá uma noite de sono tranquila, para que nós podemos estar outra vez, amanhã, estar cultuando o teu nome, Senhor, na tua casa. Abençoa cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço. Abençoa a vida do nosso pastor, de sua família. Abençoa, Senhor, a congregação da Batateira. Vai usando, vai curando aqueles que estão enfermos. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, eu te peço. Dá sabedoria, Pai, capacita. Nós sabemos que não é fácil estar à frente. Nós sabemos que não é fácil estar aqui no culto. Mas o Senhor tem um chamado em nossas vidas. E eis-me aqui, Pai, para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor estiver apto a fazer em nossas vidas. Assim como nós sabemos, Senhor, que é uma responsabilidade muito grande, Pai, para estarmos aqui. Mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos dado sabedoria e graça para estar mais uma vez em tua presença, para estar mais uma vez